Então, agora nós vamos ter um conhecimento mais específico sobre vírus e bactérias. E quem vai falar é a nossa professora Rosângela, beleza? Depois eu volto com vocês. Então, boa tarde, gente. Quero agradecer a presença de todos aí e conto com a ajuda de vocês na transmissão dessa aula, né? E a participação de vocês no chat também é muito importante para a gente aí. Dando sequência na fala de Deusita, né? Eu vou estar abordando um tema hoje que já existe no mundo há milhões de anos, que são os micro-organismos, né? Que são os fungos e as bactérias. Então, eu vou estar diferenciando, né? Eles aí, né? E como vocês podem ver na imagem aí, os fungos e as bactérias são bem diferentes, né? É muito conhecido por causar doenças em animais, né, seres humanos, nas plantas, mas, assim, eles apresentam semelhanças, porque os dois, primeiramente, que causam doença, né, mas, assim, biologicamente, eles são diferentes, né? Então, para a gente entender mais facilmente essa diferença, seria assim, né? Um exemplo que eu sempre dou para os meus alunos quando eu estou explicando sobre essas diferenças aí. Se uma célula humana, né, fosse do tamanho do meu corpo, né, fosse do meu tamanho, uma bactéria seria assim, do tamanho da minha mão, né, essa bolinha, e o vírus seria do tamanho da minha aliança, né, ou menor ainda. Então, o vírus ele é bem menor que a bactéria. E ele não tem célula, né? O vírus ele não é formado de célula, ele só consegue se reproduzir porque ele parasita outra célula, na verdade. Então, as bactérias, elas são bem diferentes dos vírus. Enquanto os vírus não são formados por células, as bactérias é formada de uma célula só, né? A seguir, a gente tem a imagem da divisão da bactéria, né? Nesse slide 10 aí. Então, na imagem, vocês podem ver esse processo, que é a reprodução, né, sexuada aí da bactéria. A bactéria, na verdade, ela tem órgãos dentro dela que regulam o funcionamento. E, na verdade, ela tem bastante autonomia para poder se reproduzir, se alimentar. Então, a bactéria, na verdade, ela é bem dependente, né? E se vocês estão vendo aí, né, a imagem está aparecendo aí dos dois telefones, na verdade, né? Então, assim, antes de falar um pouquinho, antes de entrar nessa imagem, eu só quero falar o seguinte: muitos cientistas, na verdade, eles consideram os vírus como um ser vivo, porque eles podem mudar, né? Sofrer mutação, mas, na verdade, a gente sabe que o vírus ele não tem metabolismo próprio, né? Ele não é formado de célula. Então, o vírus, por que ele é considerado, assim, um parasita intracelular obrigatório? Porque ele vive dentro da célula, né? Então, assim, por que eu esses dois telefones aí eu coloquei, espero que vocês, né, entendam aí. Esse smart tem um que é o smartphone e o outro é um telefone com fio, né? Então, eu uso eles para comparar os vírus e as bactérias. Então, se a gente fosse comparar a estrutura do vírus, né, e das bactérias, o formato que eles têm, como é que eles funcionam, a bateria seria esse smartphone, a bactéria seria esse smartphone aí, enquanto o vírus seria um telefone velho, um telefone antigo, né, que é o telefone com fio, né? Então, a bactéria ela é muito complexa, porque por ela ser formada, né, por uma célula e o vírus não ser formado, né? Então, ela significa que ela tem todo um conjunto de membrana, ela pode deixar entrar e sair, né, o que ela quer da célula dela. Então, ela não depende de outros seres vivos, como os vírus dependem, né? Assim como um telefone celular que não precisa de fios, né? Ele tem um monte de apps lá dentro que funciona.
e precisa, né? Sem precisar de outra coisa. Então, o vírus é uma estrutura muito simples, né? E quando a gente fala, né, e foca muito no vírus, é porque é mais complicado. O vírus ele é mais complicado. É como se ele fosse um envelope, né? E com apenas um bilhetinho dentro, que é o código genético dele e mais nada. Então, o vírus ele não tem autonomia, né? Ele depende de outro ser vivo, né? Então, ele não consegue fazer nada sozinho. Então, o vírus ele rouba o controle do seu corpo, né? Ele faz com que seu corpo, tipo assim, jogue contra você, né? Então, ele acaba que ele atacar o vírus seria atacar você mesmo, né? E é por isso que é tão difícil criar um remédio. Oh, e o interessante, só concluindo aí, que o vírus, ele sofre mutações. Então, Sim. por isso que é difícil encontrar uma fórmula, um remédio, né? Uma vacina que combata rapidamente o vírus. Tá ok? É só para completar aí. Sim. Então, tipo assim, um exemplo, né? Todo ano tem vacina contra a gripe, né? Por quê? É justamente isso que Deusita falou. Ele sofre mutação, ele sofre variações. Então, tem vacina contra a AIDS? Não temos. Então, a gente tem alguns vírus que são mais difíceis de combater, né? Devido a essa capacidade que Deusita falou, de mutação, né? Eles mudam e é difícil, de fato, né? É você atuar de forma específica contra eles, né? Então, dando prosseguimento aí, a gente vai falar um pouquinho das superbactérias, né? As superbactérias e os antibióticos, né? Temos que ter muito cuidado. Por quê? Minha boca tá seca. O uso incorreto, na verdade, gente, de antibiótico, ele estimula, na verdade, as superbactérias, né? Então, por exemplo, quando a gente começa a tomar um antibiótico, você vai se sentindo melhor, né? E o que faz, né? Você para com o medicamento, tá certo? Não, claro que não tá certo, né? Você pode não parar, por exemplo, você pode não parar com antibiótico, mas quando você começa a tomar o medicamento, você vai matar a maioria das bactérias que te faz doente. Mas, infelizmente, você está deixando algumas sobreviverem se você tomar o medicamento errado. Se você, por exemplo, se automedicar, também não pode. Aí vai entrar quem? A superbactéria. E isso aí é muito perigoso. Então, você precisa terminar o ciclo do tratamento, né? Se o médico recomenda, assim, a tomar o medicamento, gente, de 4 em 4 horas, né? Você precisa obedecer, porque senão o efeito da medicação no organismo da pessoa não vai ser o mesmo. Então, a princípio, o antibiótico ele vai matar as bactérias fracas, as menos resistentes. Mas se você faz todo o tratamento certinho, né, não tem assim perigo de desenvolver essas superbactérias. Por isso a importância de você ter a receita, né, você comprar o medicamento com ordem médica, se falar de 2 em 2 horas, de hora em hora, é para você seguir aquilo ali, né, para você ter uma qualidade, né, boa e não desenvolver, curar a doença que você está sentindo. E só completando, às vezes a pessoa toma um antibiótico, aí ela melhora, né? Aí ela melhorou e falou assim, não vou seguir com esse tratamento, não. Então aí, gente, é que está o perigo, porque você impediu do medicamento fazer o seu efeito completo. Então, a gente tem que seguir as riscas, não fazer esse tipo de coisa, porque realmente prejudica a sua saúde. Sim, é isso aí. E lembrando que as bactérias, na verdade, elas são sensíveis aos antibióticos e os vírus já são, né, sensíveis aos antivirais aí. Dando sequência agora, a gente vai falar um pouquinho
né, das bactérias benéficas, não é isso? Quando a gente fala de bactéria, a gente pensa nelas como causadoras de doença, né? Aquelas patogênicas, aquelas vilãs, mas nem toda bactéria, gente, é prejudicial ao nosso corpo. Nem todas. Algumas bactérias são fundamentais para a nossa saúde, como, por exemplo, algumas bactérias, tem bactérias no nosso tubo digestivo, né? Mas o que elas fazem lá, né? A gente para e pensa, né? Elas produzem substâncias que a gente precisa. Por exemplo, tem bactérias que ajudam você a digerir os alimentos, tem bactérias que ajudam a melhorar a digestão da gente, que aumenta a absorção, né? Que mais? Tem aquelas também que transformam coisas mortas em nutrientes por solo. Isso é importante porque é o ciclo da vida, na verdade, né? Então, quando a gente trabalha sobre as bactérias, a gente não tem que pensar nelas só como causadoras de doença. Elas também são benéficas aí. Passando para o próximo slide, né? A gente vai ver aí algumas doenças. E aí vem a minha pergunta, né? Alguém saberia me dizer que doença é essa aí? Vocês podem estar comentando no chat aí, né? Para a gente tentar... Catapora, sarampo, sei lá. Que doença é essa? Não é isso? Muito bem. Quem respondeu? Não deu para... Alguém falou aí, sarampo, muita gente, a Alisson, Lucas, Avelin, muito bem. Davi, Camila que tá falando. Ah, tá. É isso aí. Essa doença aí é o famoso sarampo, né? Que é uma doença grave. A transmissão, né, ocorre quando o doente fala, tosse. Tem vacinação, né? E eu acho que está tendo até uma campanha, né, Deusita? Agora. Sim, inclusive, gente, falar com vocês aí, com seus pais, né? Está tendo a campanha aí da vacinação contra sarampo, a partir de 20 anos, né, até 49 anos. Então, o posto de saúde está aí aguardando, tá, todos vocês para poder vacinarem, ok? Então, essa campanha aí é para todas as pessoas a partir de 20 anos de idade. Próxima doença, bora ver. Que doença é essa? Alguém sabe? Que doença é essa? Essa doença, ela acomete o corpo todo, tá, gente? Realmente, ela é uma doença, né, mais... que já aconteceu, já foi erradicada, né? Que é a varíola. É uma doença muito grave, porque quando o paciente não morre, ele fica cego, tem marcas no corpo todo, né? Fica cheio de bolhas. Portanto, antigamente, essa doença era conhecida como doença da bexiga, porque formam as bolhas muito grandes. E mais uma doença, né, para a gente fechar aí, que está aí na telinha, que eu acho que já é mais conhecida, né? Se alguém quer arriscar, falar que doença é essa aí? Ah, muito bem, Alisson e Marielle. Isso aí, a cachumba, né, que é transmitida pela saliva infectada, né? Vocês podem observar aí pelas glândulas salivares que estão bem inchadas, e os meninos realmente têm que ter muito cuidado, porque se acometer eles têm que ter repouso, porque realmente a cachumba pode descer e acometer os testículos, causando aí realmente a infertilidade, né? Às vezes algumas pessoas pensam assim que é mito, que é mentira, mas existe todo esse cuidado aí com relação à cachumba, que às vezes a mãe da gente sempre falava, quando vê assim, com os meninos correndo, fala, não corre não correr, é justamente por ter todo esse cuidado aí. Espero que vocês tenham entendido a explicação.